Este é o programa de maio de 2024 do JW Broadcasting. Hora da doutrinação, é hora da doutrinação, é hora da doutrinação, é hora da doutrinação. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a André do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos analisar o broadcasting de maio, de 2024. Vamos ver o que é que o corpo governante aprontou dessa vez, que tem umas coisinhas bem interessantes aí. Bom, antes da gente começar, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas, para ajudar o canal também, que a mensagem, dos apóstatas chegue em mais pessoas. E é isso aí, na foto, vocês estão vendo a Feijãozinho, a Luísa, aí comigo, domingo foi meu primeiro dia das mães, coisa engraçada, gente? Mas, bom, pra vocês verem uma fotinho dela, ela tá bem, tá crescendo, já tá com quase 5 meses. E a coisa tá indo, tá bom? Pelo menos uma imagem boazinha da gente começar o broadcasting, assim, que a gente sabe que é pura doutrinação, gente? Infelizmente, é pura doutrinação. Mas, vamos lá. O Salmo 23:1, que é o tema desse discurso, Davi disse com total confiança: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Quando era jovem, Davi mostrou ser um bom pastor. Ele cuidava com amor e protegia todo o seu rebanho. Ele se preocupava com as necessidades de cada ovelha. Aqui no Salmo 23, Davi fala de si mesmo não como um pastor, mas como uma simples ovelha recebendo o cuidado amoroso de Jeová. Ele chama Jeová de meu pastor. Durante sua vida, Davi passou por muitos altos e baixos, momentos bons e ruins, alegrias e decepções. Mas, em todo o vale de densas trevas que Davi atravessou, ele sempre confiou que o seu pastor o guiaria com segurança e daria a ele exatamente o que precisasse na hora certa. Com plena certeza e confiança, ele disse: nada me faltará. Não é à toa que o Salmo 23 já foi chamado de um salmo de garantia ou confiança. O que nosso pastor faz? Os versos 2 e 3 dizem: Ele me faz deitar em verdes pastagens e me conduz a lugares de descanso bem regados. Ele me reanima. Guia-me nos caminhos da justiça por causa do seu nome. A sentinela disse uma vez: Davi descreve aqui uma cena de satisfação, revigoramento e segurança. A palavra hebraica pastagens pode significar lugar agradável. Se formos humildes e seguirmos nosso pastor, ele nos levará a um lugar agradável, um lugar onde nos sentiremos seguros e teremos paz mental, mesmo se estivermos passando por um vale de densas trevas. Como Jeová nos guia? Por meio da sua palavra, ele nos ensina como tomar decisões sábias que nos levem aos caminhos da justiça, ou seja, o modo de vida que agrada a ele e que nos traz felicidade. Ele define o caminho e a velocidade que conseguimos acompanhar, nunca esperando mais do que nós somos capazes. Jeová também nos guia por meio de subpastores, os anciãos, que cuidam de nós em sentido espiritual, emocional e físico, para que nada nos falte. Sei. E o que você precisa fazer? Se estiver passando por um vale de densas trevas, pesquise por princípios bíblicos específicos e conselhos úteis em nossas publicações. Isso te ajudará em suas circunstâncias atuais, dando ajuda prática para lidar com desafios ou paciência para perseverar. Pois é, minha gente? Por onde nós vamos começar aqui a destrinchar esse negócio? Que ele falou várias coisas aí. Bom, primeiramente ele falou da questão ele falou aí, da humildade e tal, que as pessoas têm que ser humildes, as testemunhas de Jeová precisam ser humildes, e isso é uma coisa que eles reforçam bastante dentro da organização, Além da coisa de, olha, nós somos
né? Pessoas imprestáveis, nós não servimos para nada, temos que ser humildes. Aí ele fala também que temos que obedecer à organização, através também dos anciãos, né? Que são ali os gerentes locais, vamos dizer assim. Mas, no fim das contas, tudo se resume a obedecer. E eu acho interessante essa questão da humildade, porque eles só exigem isso dos membros, né? Eu acho interessante porque, se você parar para pensar na história da organização, né? Desde que a organização surgiu, e eles começaram aí com esse negócio de novas luzes e novas revelações, e a coisa vai mudando, você não vê em nenhuma publicação, nem o corpo governante, né, quando eles se tornam os líderes da organização, porque antes tinha um presidente, né, o primeiro foi o Russell, lá quando ainda era o estudante da Bíblia, depois o Rutherford, que foi aí quem transformou em testemunhas de Jeová, né, vamos dizer assim, e enfim, depois começou a ter o corpo governante e tal, com essas mudanças, como por exemplo, antes você não podia aceitar transplante de órgãos, agora pode, então você antes não podia usar barba, e agora pode. Então você não vê nenhum pedido de desculpas da liderança para as pessoas que foram prejudicadas por essas mudanças, né? E eles exigem isso dos membros, mas a própria liderança não faz, porque quando você comete esse tipo de coisa, né? Você é um líder de uma religião, ou líder de uma religião, você está influenciando ali a vida de várias pessoas, gente. Várias pessoas, né? São 8 milhões de testemunhas de Jeová, vamos dizer assim, né? A gente não sabe quantas são ativas e tal, mas enfim. E essas pessoas têm um poder sobre a vida desse pessoal. Tanto é assim que você vê que assim que eles liberam alguma coisa, né? Que às vezes as testemunhas de Jeová estão ali reprimidas para fazer, eles vão lá e imediatamente fazem, porque agora o corpo governante libera, agora o corpo governante permite. Então, quando você tem esse poder, né, sobre a vida das pessoas, e aí você falar que as pessoas têm que ser humildes, mas você mesmo não é humilde, né, você como líder, eu acho isso bem complicado e hipócrita, né, para dizer o mínimo, porque você não vê pedido de desculpas, nada disso dentro da organização. Inclusive no próprio anúncio lá que eles fizeram quando liberou a barba, tem uma coisa mais ou menos assim, né, que eles falam, a gente não tem que se desculpar, isso aqui, eu não lembro exatamente agora o que foi, mas enfim, tem análise aqui no canal, se você quiser vai lá conferir, porque aquele negócio ali também tá gritando, somos uma seita. O vídeo que vamos ver agora vai nos levar direto para uma guerra. Ele é baseado em desafios reais que alguns irmãos enfrentaram. Eu acho interessante notar, né, que sempre que eles vão mencionar que aconteceu guerra, alguma coisa assim, eles não é uma distorcida, não sei se essa seria a palavra adequada, mas assim, a guerra não é contra as testemunhas de Jeová, né? A gente sabe que atualmente a gente tem um conflito ali em Gaza, né? Inclusive, as pessoas estão ali sendo massacradas pelo Estado de Israel. Eu não estou aqui defendendo o Hamas, tá? Eu estou falando das pessoas, do povo palestino que está sofrendo, sendo massacrado, porque ele é um massacre. A gente tem essa guerra, a gente tem a guerra na Ucrânia, então acho que é algo que eles vão tentar mostrar aí, mas não são guerras contra as testemunhas de Jeová, né? São, infelizmente, conflitos que estão acontecendo em pleno século XXI, né? Já não devia estar acontecendo essas coisas, mas enfim. E aí eles usam isso também para alimentar o complexo de perseguição deles, né? Para dizer, olha aí, tá vendo? Como nós estamos sendo perseguidos, sendo que, como eu falei, né? A coisa não é direcionada a eles, é um efeito colateral, né, que as testemunhas de Jeová passam por isso, e elas não são as únicas, muitas outras pessoas estão passando por isso, mas como sempre, né, eles focam nas testemunhas de Jeová, porque eles precisam que elas tenham essa ideia de que, olha, em breve vai vir aí a grande tribulação, a gente já está se aquecendo, e esses conflitos para eles, como as testemunhas de Jeová acabam sendo envolvidas, né, porque existe testemunha de Jeová não em todas as partes do mundo, mas em várias partes do mundo. Enfim, vamos ver como eles vão fazer isso aqui, tá? Porque vai ter umas coisas, porque sempre vai mostrar, né? Tipo, você é testemunha de Jeová e você não quer participar, lutar pelo seu país. Porque, como eu disse, eles precisam reforçar o complexo de perseguição, como se a coisa fosse direcionada para eles.
Quando os bombardeios começaram de novo, eu passei a ver esse texto de um jeito diferente. Mas a família que nos recebeu foi um presente de Jeová. Pois é, né? Jeová ajudou aí a encontrar uma família que ajudou, né, esses irmãos aí, essa família de irmãos. E é interessante porque você não pode ter as coisas das duas formas. Ou Jeová ajuda, ou ele interfere, ou ele não interfere. Porque é interessante que ele não interfere para destruir a guerra, né? Para acabar com a guerra, nesse conflito aí que atingiu esse pessoal. Mas ele interfere para ajudar ela a encontrar abrigo. Eu acho um pouco estranho, né? Porque ou ele ajuda ou ele não ajuda. Só interfere quando é para, de alguma forma, glorificar a organização, né? Porque sempre são os irmãos que se ajudam entre si. Agora mesmo nessa tragédia aí do Rio Grande do Sul, eu li, eu não sei se é verdade, tá? Porque eu não vi vídeos do anúncio, mas eu vi várias pessoas comentando que eles disseram que não era para mandar doações para o que está acontecendo, a tragédia, né, entre aspas, porque muita coisa podia ter sido evitada, mas enfim, no Rio Grande do Sul, que não é para mandar, é para mandar para a organização. Porque é isso, são sempre os irmãos que ajudam uns aos outros, e aí eles dizem que foi um presente de Jeová. Mas ora, né, Jeová não impediu a guerra, mas ajuda, entende, a dar paliativo. Eu acho isso bem complicado. Luda? Iago? Ela é da minha escola. Esse é o Pablo, meu irmão. Ele protege essa área aqui. Achei que você tivesse ido embora. Achei que você também. Por quê? Eu fiquei pra lutar. Por que eu ia embora? Ah, não era o que eu queria. Essa é a nossa casa. Todo mundo tem que fazer alguma coisa pra gente ganhar a guerra. Você o quê? Ela é dos Jeová. Ela não tá nem aí pro nosso país. Ah, aqueles covardes. Sabe o que vocês merecem? Morrer. Ei! Bem, vambora. Eu travei. É normal sentir medo. Isso acontece com todo mundo. Claro, né, gente? Ela tem que ser atacada aí pelo coleguinha da escola. E eu acho algumas coisas, né? Primeiramente que é óbvio que ninguém deveria ir lutar em guerra, porque se ninguém for lutar, não vai ter guerra, né? Mas a gente sabe que a coisa não funciona assim, não é tão simplista, infelizmente. E, lamentavelmente, a gente, como eu falei, né, ainda temos guerras no mundo em pleno século XXI, uma coisa lamentável, é uma desgraça, né? Não tem outra palavra para descrever isso. E óbvio, né? Se alguém realmente falou isso para essa pessoa, né? Você devia morrer porque você não quer lutar. Isso é uma coisa horrível. Ninguém deve dizer isso para ninguém. E lembra que ele falou que isso é baseado no que os irmãos viveram, né? Então, a gente não sabe se isso realmente foi dito ou se é exagerado, né? Para efeitos de dramaticidade. Mas, enfim. E aí o colega vai lá, ataca, né? Fala a lição do Jeová. E eu acho interessante que eles usam algumas palavras e às vezes as testemunhas de Jeová ficam ofendidas, né? Porque do mesmo jeito que ela também tem o direito de sair e ir embora e tal, ele também tem o direito de ficar e lutar, né? E ela não conseguiu dar o testemunho informal de eu travei. E ela ficou muito triste, mas não fica triste não, menina. Fica triste não. Fica triste não. Porque o membro do corpo governante, Geoffrey Jackson, também perdeu a oportunidade de dar um testemunho na Comissão Real Australiana. It refers to the total number being 144,000. Now, does the governing body or do the members of the governing body
Do you see yourselves as modern-day disciples, the modern-day equivalent of Jesus' disciples? We certainly hope to follow Jesus and be his disciples. And do you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That, I think, would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. The scriptures clearly show that someone can act in harmony with God's Spirit in giving comfort and help in the congregations. But if I could just clarify a little, going back to Matthew 24, clearly Jesus said that in the last days, and Jehovah's Witnesses believe these are the last days, there would be a slave, a group of persons who would have responsibility to care for the spiritual food. So in that respect, we view ourselves as trying to fulfill that role. Seria muito presunçoso, né, a pessoa falar, né, o membro do corpo governante, ele estava ali de um tribunal, né, na Austrália, que estava, né, julgando vários grupos religiosos, tá? Não foram só as Testemunhas de Jeová, mas as Testemunhas de Jeová foram bastante resistentes, né, a comparecer a julgamentos, a aceitar sugestões, né, de mudanças e tal. Inclusive, eles têm casos, assim, lugares que eles perdem dinheiro porque não querem entregar documentos e tal. Enfim, inclusive o Geoffrey Jackson, né, que é um membro do corpo governante, ele foi basicamente, né, arrastado para essa comissão, porque ele não queria comparecer, que ele é australiano, ele não é dos Estados Unidos, então ele foi convidado. Primeiro, então, ele já deveria ir com coragem, né, porque é isso que eles exigem dos membros. Quando se trata de perseguição, os membros têm que dizer, não, nós somos testemunhas de Jeová, nós não vamos, sei lá, saudar a bandeira num país assim totalitário, né? E eles dizem, então você vai pra cadeia por causa disso. Mas quando você vê um membro numa posição que não, bom, né? Em teoria não mandaria ele pra cadeia, né? Tá fazendo só algumas perguntas, ele poderia muito bem defender a fé dele e dizer, não, realmente, a gente acredita que nós somos o único canal de Deus na Terra, porque é isso que eles ensinam para as testemunhas de Jeová. Você que é testemunha de Jeová que está assistindo esse vídeo, eles têm esse negócio de, Jeová vai ver o coração, né? Eles começaram com essas ideias de uns tempos para cá, mas então, se Jeová vai ver o coração, por que vocês têm que ficar dentro dessa organização? Por que vocês não podem sair, então, e viver a vida de vocês de acordo com a sua consciência, tá? Você pega a Bíblia, leia e extrai da Bíblia o que você achar que a sua consciência deve, né, suporta, que você deve fazer, enfim. Por que a pessoa não pode fazer isso? Porque ela tem que seguir a organização das Testemunhas de Jeová, né? Se Jeová vai ver o coração, como eles dizem agora, né? As Testemunhas de Jeová que estão lá dentro ficam, não, porque a gente conhece a verdade, então a gente tem que ficar aqui. Então, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, porque ele deveria dizer, não, né? A gente realmente acha que o canal é a gente. É isso que a gente ensina para as Testemunhas de Jeová. Tanto que elas continuam na religião, porque, né, tem medo do Armagedon chegar, porque quando a gente sai, eu já tenho bastante tempo fora da organização, simplesmente a gente esquece desse medo do Armagedon, né? Um pouco, assim. Quando você já se libertou mentalmente de lá, então, né, eu já tô liberta há algum tempo também, né, porque tem a diferença entre sair e se libertar mentalmente, mas enfim, então eu já tô fora, né, em geral, assim, há algum tempo. Então, a gente acaba esquecendo desse medo real do Armagedon, que é isso que mantém as Testemunhas de Jeová lá dentro. Então, toda hora é propaganda de, olha, nós somos perseguidos, ou vai acontecer a grande tribulação, tá vindo aí a qualquer momento, até fazer vídeo de Testemunha de Jeová se escondendo nos porões, eles fazem, né? Aí diz agora, tem que estocar comida porque o Armagedon tá chegando, né? Não é o Armagedon, tá, gente? O nome do negócio é aquecimento global e, inclusive, as Testemunhas de Jeová são contra as pessoas tentarem fazer qualquer coisa para consertar esse sistema, né? Se você disser, eu quero ir protestar contra
a contaminação, contra os bilionários usando seus jatinhos, entendeu? Particulares, contra a Europa, que emite gás pra caramba também, muito mais, né? Os países ricos do mundo, vamos dizer assim, emitem muito mais carbono, né? Vamos dizer assim, poluentes, né? De forma geral, porque não é só carbono, mas enfim, não é bem assim, tem todo um processo. Mas vamos dizer, emitem poluentes também muito mais que países pobres, entendeu? Então, é isso. Se você tenta protestar e reclamar sobre isso, eles vão dizer, não, a gente tem que aguardar o fim do sistema, não pode fazer nada, entendeu? Porque realmente, se a coisa continuar assim, o fim vai vir, mas não por causa desse Armagedon que eles estão chegando. Mas enfim, eles usam essas questões todas aí para instaurar o pânico nas testemunhas de Jeová, para dizer que, olha, isso aí é o Armagedon. Assim como pessoas de outras religiões dizem, não, isso aí é Cristo, é Jesus voltando, daqui a pouco a gente, entendeu? Porque a lógica, no fundo, é a mesma, entendeu? Não são só as testemunhas de Jeová que se baseiam nesse medo aí também. Mas vamos dar uma olhada no que Jesus disse. No entanto, quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com o que falar ou como falar, porque naquela hora lhes será dado o que falar. Parece que Jesus não deu o que falar pro Geoffrey Jackson, não, né? Eu tô achando que não deu, não. A gente vai tentar sair do país. Os irmãos estão esperando por nós. Depois de tanto tempo, acho que a gente finalmente vai conseguir. Tenham em mãos documento e passagem. Um de cada vez. Pode ir, tô logo atrás de você. Tá saindo do país? Sim. Tá saindo eu, minha mãe e minha avó também. A prioridade é pros doentes e fracos. Você pode ajudar muito aqui. Você não se importa com seu país? Eu respeito nosso país, mas eu sou leal a Deus. Eu apoio o reino de Deus. Não, nada disso. Você vai ficar. Pode voltar. Peraí. Reino de Deus? Você disse reino de Deus? Meu pai, ele era um de vocês. Eu não concordo com vocês. Vocês são do bem. Você e sua família, entrem no trem. Não fiquem preocupados, porque naquela hora lhe será dado o que falar. Eu não sabia como Jeová ia fazer isso, mas eu confiei nele. E ele me mostrou que eu não preciso ter medo de nada. Tadinha, que barra! Gente, olha o nível de doutrinação desse pessoal, de infantilização. Olha o que o cara disse. Mas vocês são do bem. Vocês são do bem, né, gente? A gente voltou aqui pro programa infantil, sei lá, Super Xuxa contra Baixo Astral, não sei, alguma coisa assim. Não é à toa, né, que tantas testemunhas de Jeová têm realmente uma idade emocional bem reduzida, sabe? É bem comum quando você conversa com essas pessoas, porque primeiro eles não passam, né, por algumas experiências da vida e depois a pessoa simplesmente é tratada sempre nesse nível infantil, né? Porque é bastante infantil você ter essa coisa assim de bem contra o mal, sendo que os seres humanos são complexos, então a maioria das situações vão ser complexas, né? Quando se trata de ser humano, quando se trata de relações humanas, né? Não é à toa que a gente tem tanto problema ainda no mundo, porque a coisa não é tão simples assim, né? Tão preto no branco, né? Vocês são do bem. E, obviamente, né? Eu quero deixar claro que as piadinhas aqui que eu faço não é querendo atacar as testemunhas de Jeová que realmente passam por isso. Testemunha de Jeová ou qualquer outra pessoa que passa por um contexto de guerra, né? Que tem que sair das suas casas. É uma coisa horrorosa que eu, né, só posso imaginar o quão horrível que é. E, realmente, não é contra elas, mas contra essa propaganda patética que é usada para doutrinar elas mesmas e outras pessoas, né, a continuar
nessa seita. Jörg gravou os pensamentos de Jeová em seu coração quando começou a estudar a Bíblia. Ele tinha que decidir, servir no exército ou servir a Deus. O que o ajudou a ter forças para mudar totalmente de vida? Vamos ver. Eu nasci no norte da Alemanha. Eu lembro que eu não me dava bem com meu pai, porque ele bebia muito e muitas vezes me maltratava. Já minha mãe era muito bondosa, amorosa e olha, eu amava muito ela do fundo do meu coração. Um dia, os médicos descobriram que ela estava com câncer. E em poucos dias, ela acabou falecendo. Esse foi o pior momento da minha vida. Essa é mais uma daquelas histórias de alguém que teve uma vida difícil, né? Que passou por dificuldades e tal. E que em algum momento encontrou as testemunhas de Jeová. Se vocês quiserem assistir a história inteira, é só vocês irem lá ver todo o broadcast, aquela propaganda maravilhosa que a gente já conhece. Mas tem uma coisa interessante que aparece nessa história. Por isso, eu decidi servir na Força Aérea Alemã. Primeiro, eu recebi o treinamento básico. Eles te ensinam a seguir ordens, independente do que aconteça. Eles ensinam a seguir ordens independente do que aconteça. Parece uma outra instituição, né, gente? Que fala assim, a gente tem que obedecer o corpo governante, o escravo fiel e prudente, independente do que a gente pense, mesmo que não faça sentido. Realmente, né, eu achei bem parecido aí. A pessoa saiu de uma seita, né, porque o exército também tem várias características que também aparecem em grupos de autocontrole ou em seitas mesmo, né, vamos dizer assim. Saiu de uma e entrou em outra, né? Como alguns jovens usaram princípios bíblicos ao escolher um emprego. Quando eu comecei a ter problemas de saúde, o que mais me preocupou foram meus alvos. Ficar doente é algo muito desgastante. Eu tive que encontrar um trabalho de meio período que me ajudasse a continuar de pioneira e respeitasse a minha situação. Pois é, né? Nem a pessoa doente, a pessoa tem o direito de simplesmente se preocupar consigo mesma, né? Ela disse que a primeira coisa que preocupou ela foram os alvos, né? Os alvos aí, no caso, são os alvos espirituais, né? De pregação, ou seja lá o que for. E é isso. Olha como essa organização é tão terrível que ela tem que te dizer até como é que você vai encontrar um emprego que esteja, obviamente, de acordo com os objetivos da organização, né? De pregação, de construção, etc. Depois do ensino médio, eu fui convidado para estudar numa universidade bem famosa, de graça. Mas Jeová nos ensina a confiar nele, não em nós mesmos. Quando eu era pequena, minha família não tinha muito dinheiro. Isso me fez ter a tendência de confiar em mim mesma, e não em Jeová. Eu percebi que eu precisava confiar mais em Jeová. E para isso, eu tinha que fortalecer a minha fé. Jeová cuidou muito bem dos israelitas. Quando eles estavam com fome, deu para eles maná. Eles passaram 40 anos no deserto e tiveram que ficar satisfeitos com o que recebiam. Não é fácil quando a gente precisa viver com menos, mas aceitar isso e nos adaptar é um modo de mostrar para Jeová que estamos contentes com o que ele nos dá e também nos ajuda a ter alegria na vida e no tempo integral. Eu gosto muito do exemplo de Davi, porque ele foi leal a Jeová ao enfrentar desafios. E em cada um deles, ele sentiu a mão de Jeová. Isso deve ter convencido Davi de que é importante ter fé em Jeová. Que merda, hein? Aí, né, gente, eu pergunto, se uma pessoa, sei lá, o testemunho de Jeová estiver pregando e alguém perguntar, é verdade que os membros não podem fazer faculdade? Eles vão enrolar e vão dizer, não é bem assim, não sei o que, a gente já sabe, né? Eles são treinados para darem esse tipo de respostas, assim, evasivas. Mas, enfim, mas aqui na propaganda a gente tá vendo claramente, né? Não vai fazer faculdade, não... mais tarde vai falar, né? Esse rapaz vai dizer, eu tive uma oportunidade de receber outra bolsa, outra oportunidade de estudar e também rejeitei, porque eles incentivam os membros a terem pouco, né? Desincentivam os membros a não buscarem melhorar de vida, porque eles têm realmente essa ideia, né, de que o fim vai acabar. Talvez isso mude no futuro, né, que eles estão vendo que eles estão precisando de grana e quanto mais educação a pessoa tem, mais a pessoa tem a possibilidade de conseguir empregos que pagam melhor, etc, etc. Você vê que outros tipos de seitas, né, o grupo de autocontrole que também tem essa ideia de que, né, o mundo vai acabar, seitas apocalípticas, vamos dizer assim, como os Mormons, por exemplo.
Eles incentivam os membros a estudar, eles têm faculdades. Feijãozinho tá falando aqui, gente, desculpa. Mas eles têm faculdade, né? Eles têm universidades, né? Mormon e tal, porque eles têm um pensamento diferente e é até mais inteligente. Mas como as TJs têm realmente essa ideia, não, o mundo vai acabar, eles continuam apostando nessa narrativa, né? Não façam faculdade, porque, obviamente, quando você vai... quando você tem estudos, né? Quando você começa a ter mais acessos, você tem a possibilidade de perceber que você está num grupo de autocontrole, né? Inclusive, mesmo que você esteja, sei lá, porque, obviamente, né? Uma universidade dos Mormons vai também ensinar as pessoas com a mentalidade da religião. Mas já houveram casos de pessoas, mesmo lá dentro, né, estudando, pesquisando e tal, ainda assim elas conseguiram perceber que estavam dentro de um grupo de autocontrole. Então é isso, eles desincentivam porque eles têm medo de perder mais membros, né, mas estão perdendo do mesmo jeito. E agora vem um discurso do Stephen Letts, que devemos ser gratos, né, porque tudo que nós temos vem de Jeová. Então Jeová fala com meio da organização, obedeça a organização, porque no fim tudo, né, circula nessa direção, mas enfim, ele falou uma coisa interessante aqui. Uma vez, um ateu disse, de modo arrogante, eu não preciso de Deus. Não preciso de ninguém. Não preciso de nada. Realmente não sei onde foi que ele conheceu esse ateu, né? Uma certa vez um ateu disse uma coisa assim bem hipotética lá no mundo das ideias, mas enfim. E isso é uma coisa bem ridícula, né? As pessoas gostam de espalhar mentiras sobre as pessoas que vivem de maneira com as quais eles discordam. Mas enfim, isso é ridículo, porque, gente, ateu não tem esse negócio de... Eu sou ateia, por exemplo, e eu não acredito nessa ideia de que eu não preciso de ninguém. É óbvio, todo mundo precisa de alguém, a gente precisa de ajuda, a gente precisa um dos outros, entendeu? Infelizmente... a humanidade ainda não entendeu isso, né? Os poderosos continuam explorando a gente e não permitindo que a gente tenha acesso a entender que a humanidade, a gente precisa um do outro se a gente quiser continuar vivendo aqui, né? A gente precisa se entender. Não tô falando aqui desse paraíso hipotético dessa testemunha de Jeová, onde não vai haver nenhum tipo de problema, porque, de novo, o ser humano é complexo. Mas, enfim, né, é óbvio que a gente precisa um do outro, é óbvio que a gente precisa de ajuda. Não existe essa ideia. Alguém que pensa assim é alguém que tem algum outro tipo de transtorno aí, e isso independe de você ser ateu ou de você acreditar em Deus, né? Já é uma questão de transtorno de personalidade ou alguma coisa, alguém que tem esse tipo de pensamento de que ele não precisa de ninguém, só de si mesmo, né? Isso é ridículo. Mas nem sempre foi fácil pregar aqui. A história da pregação em Liechtenstein é cheia de altos e baixos. No começo da década de 20, o governo tentava prender qualquer pessoa que distribuísse nossas publicações, de casa em casa ou até mesmo por cartas. Uma vez, todos os publicadores que estavam pregando ali foram presos e colocados num ônibus. O que eles fizeram então? Eles cantaram para Jeová. Mesmo com ditadores assumindo o poder na década de 30, eles finalizam sempre com aquele cartão postal, né, que é falando da obra em alguma parte específica do mundo. E ele falou de Liechtenstein, eu acho que é assim que pronuncia o nome do lugar, que é perto ali da Suíça. Enfim, né, como sempre, aquela coisa, os irmãos abnegados que vão lá e pregam, mesmo com dificuldade, mesmo sendo presos, né? De novo, cadê essa coragem aí no Geoffrey Jackson, quando ele foi chamado ali, né? Mas enfim, não só ele, né? Tem outros vídeos também aí de anciãos quando são chamados para depor em casos, né? Que quando a torre é levada aí aos tribunais, e que eles têm a mesma postura que o Geoffrey Jackson teve ali, assim, a mesma situação, basicamente. Mas é isso, né? Os irmãos precisam sempre ter, e é sempre essa coisa assim meio sombria, meio sacrifício, você tem que se sacrificar, e é sempre pela organização, né? Porque no fim das contas, o objetivo, o que eles sempre conseguem é salões de assembleia, etc. Conseguir mais pessoas, né? Sempre é tudo para a organização. Observe que nada é para os membros, né? Nada é para beneficiar os membros
de maneira individual, sempre é para beneficiar a organização, e aí se coloca na mente dos membros que é para beneficiar eles também, né? Já que eles fazem parte ali do grupo, mas enfim, a gente sabe que a grana, Feijãozinho tá revoltado aqui comigo falando. A gente sabe que a grana, né, no fim das contas, o poder fica na mão do pessoal do corpo governante. Mas é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Chega! Tem mais alguma coisa que eu esqueci de comentar e que você notou no podcast desse mês? Comenta aí e vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!